nosso quadro agora aqui no nosso programa Força do Amor, agora é com saúde. Eu vou conversar com você, com uma nutróloga. Ela é a doutora Vivian Campos, médica clínica geral, pós-graduada em medicina ortomolecular e nutrologia. E atua também na área de alergia e está finalizando a pós-graduação em medicina estética. Tudo bem, doutora Vivian? Tudo bom, prazer estar aqui. Deixa eu começar a primeira pergunta pedindo para que a senhora pudesse explicar um pouquinho a diferença de nutricionista e nutróloga. Bom, o nutrólogo, né, ele é um médico que trabalha com toda a parte de alimentação relacionada à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças pela alimentação. Então, a nutricionista, ela tem um campo de ação muito maior na parte toda de alimentação, de indústria, de desenvolvimento de alimentação. Elas também desenvolvem cardápios, equilíbrio de macro e micronutrientes. A gente trabalha em conjunto muitas vezes. A nutrologia, ela cuida mais da questão de doenças. A gente ingere muita doença pela boca? Muita. Hoje em dia, as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, são as maiores causas de morte. Uma das maiores causas de morte em todo o mundo. E essas doenças são ingeridas pela alimentação? Hoje em dia, a gente consome cada vez mais alimentos muito processados, prontos, com uma quantidade de sal e de açúcar muito grande. A ingestão de legumes, verduras e carne diminuiu muito, principalmente agora com essa americanização da nossa dieta. Antes a dieta do brasileiro era mais equilibrada, era mais rica, principalmente porque nós tínhamos muito hábito do almoço, com o arroz, o feijão, a carne, a salada, e a gente tem perdido isso até por conta de tempo, de aproveitar o almoço para fazer muitas coisas. Começa a fazer o lanchinho rápido. E começa a vir muita comida pré-pronta. Pré-pronta. Né? Essas comidas são muito micro-ondas eu acho que prejudicou muito a qualidade da alimentação. Porque a maioria desses alimentos prontos, eles têm que ter uma quantidade de sal muito grande e de outros conservantes para mantê-los. E muitos deles já são pré-cozidos. E isso para a nossa digestão também é ruim, porque pula uma etapa da nossa digestão. Então, ele acelera esse processo. Então, a absorção dos carboidratos, principalmente dos carboidratos simples, que são os que ajudam mais a ganhar peso, é muito rápida. Então, isso não é interessante. Deixa eu dizer uma coisa. Por que no inverno a gente engorda mais? A gente tem uma necessidade calórica no inverno maior. Por conta do frio, o organismo precisa manter a temperatura, então ele precisa de mais energia para isso. Mas também a tendência é procurar alimentos mais calóricos. Então, isso a gente tem que ter cuidado. Mesmo quando fala, eu vou tomar uma sopinha, tem sopinha que é mais calórica que feijoada. Sim, dependendo do que você põe na sopinha. Você põe ali um creme de leite, um baconzinho para dar um sabor. Acabou com a sopinha. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que é trabalhar na ortomolecular? Ortomolecular é uma técnica médica, ela faz parte de toda a medicina, e ela visa o reequilíbrio orgânico. Orto vem do grego, que significa correto. E molecular de molécula. Então, é o correto funcionamento da célula, esse é o nosso objetivo. Então, a gente sempre avalia como é que está o estado do paciente como um todo. A parte de alimentação, nutrientes, minerais, vitaminas, a parte alimentar, a parte bioquímica, e o objetivo da ortomolecular é reequilibrar isso daí. Esse reequilíbrio é através de alimentação ou de remédios? Depende. Se o paciente tem uma doença crônica de base e a gente diagnostica, a gente vai tratar ou a gente vai encaminhar para um especialista para usar a medicação correta. Mas a alimentação é a base. E muitas vezes a gente precisa fazer uma suplementação, porque os nossos alimentos têm vindo desnutridos. O solo está muito pobre. E os alimentos vêm, você come cenoura por conta da vitamina A, às vezes não tem toda a vitamina A que você acredita que tenha, porque o próprio alimento ele já vem sem os nutrientes. Já vem lá do solo. Do solo, já. Solo. Então, o solo está pobre e está contaminado. Uma quantidade muito grande de metais pesados, agrotóxicos. Isso tudo vai para o produto. E aí a gente ingere e a mesma coisa acontece conosco. Deixa eu perguntar uma coisa, doutora. A gente vê uma geração de crianças e adolescentes agora quase que gigantes, né? O meu filho tem 10 para 11 anos, ele tem maior quase que a mãe. Ou seja, nós temos aí uma geração de gigantes. A pergunta, sim, nós estamos crescendo. Isto é alguma coisa relacionada à alimentação? Até há pouco tempo saiu um estudo sobre isso, porque o brasileiro começou a ingerir mais proteína, mais carne, e isso favorece o crescimento. Então, como nos últimos anos, a nossa alimentação, a gente teve muito mais acesso, e esse acesso se tornou
disponível para quase toda a população, a gente vem crescendo devido à alimentação. Sim. Até onde tem a ver esse fator do crescimento prematuro, talvez até que a gente pode dizer assim, com a ração que o frango come lá? Que a gente, na verdade, não come frango, come pinto de 30 dias. A gente come antibiótico e anabolizante. A ração que o frango come, ele chega para mim? Chega. Chega? E isto faz com que eu possa ter algum... Nessa parte de crescimento, eu não posso ser precisa nisso, porque eu não estudei essa parte especificamente, mas eu acredito que não. Outros problemas, assim como resistência a antibiótico, que a gente vem tendo cada vez mais, outros problemas relacionados com isso, assim, o crescimento, na verdade, devido à alimentação, é bom, porque em países mais desenvolvidos, a média de altura é maior. Então, o Brasil agora está se aproximando a essa média de altura. Então, nessa parte, nesse ponto, isso é benéfico, mostra uma melhora realmente na alimentação. O problema é que não aumentou só a ingesta de proteína. A ingesta de açúcar aumentou demais. Mais do que quadriplicou nos últimos anos a ingesta de açúcar. E com isso, os nossos adolescentes e nossas crianças, além de estarem altos, estão gordos. E com problemas relacionados a essa obesidade já. Tem muita gente que eu até fico assim, impressionado, né? Porque numa xicrinha de café eles colocam 3, 4 colheres de açúcar. O que na minha, meia colherzinha já, sabe? Porque como é que é? Com o tempo, conforme o consumo de açúcar aumenta, o paladar vai mudando. E a necessidade de sentir o sabor do doce é cada vez maior. Então, é até curioso, porque o que a gente vê nos pacientes, quando a gente pede para tirar o açúcar e a gente substitui por outras opções, um tempo depois, quando eles voltam a consumir, eles falam, nossa, doutora, mas tudo é muito doce. Tudo enjoa, porque o paladar muda. Então, o meu paladar as papilas gustativas, quer mais. Nas papilas gustativas vão mudando a sensibilidade. Serve para o sal também? Serve muito para o sal também. Qual é o mais prejudicial à saúde, o sal ou o açúcar? Os dois iguais. Os dois aumentam a pressão. O açúcar ainda tem a parte prejudicial da sobrecarga do pâncreas, do risco de diabetes. E o sal, a parte cardíaca, né? Aumento da pressão. Me disseram uma vez, ditado popular, não sei se é verdade, quem muito gosta de doce é porque tem tendência a diabetes, alguma coisa a ver, não? Não é bem isso, mas porque tem pessoas, a parte genética influencia, uma grande parte, mas o importante também é a quantidade de doce que você come, né? Tem gente que consegue comer um pedacinho de doce todo dia e ficar contente, tem gente que precisa comer uma barra de chocolate, e aí a tendência... Meu pai quando saía da mesa e não tinha nenhuma sobremesa, ele ia na geladeira e comia uma colher de açúcar. E não tinha diabetes. Mas antigamente a gente caminhava muito mais, a parte de atividade física era muito maior, né? Hoje em dia tudo é controle remoto, tudo é automático, você aperta um botãozinho e isso funciona. Nos Estados Unidos fizeram até um estudo sobre o quanto de caloria você deixou de gastar quando o vidro passou de manual para automático. Eles têm vários estudos, né? Controle remoto. Mas se você soma escada rolante, elevador... Então, se você soma tudo isso, no final do ano, dá uma quantidade de caloria que você acumulou muito maior. E hoje, a nossa disposição de alimentos também é maior. Então, a oferta é muito grande. E o custo dos alimentos processados, ele diminuiu muito. Um pacote de bolacha era muito mais caro do que uma maçã antigamente. E hoje isso se inverteu. Então, esse é um outro problema. Verdade. Os produtos naturais e sem venenos, aqueles que são chamados os produtos orgânicos, eles são extremamente caros. Exatamente. É mais barato o que tem o herbicida. E não é nem só isso. Com veneninho é mais barato. Com veneno é mais barato. Você vai num restaurante, você pede um suco, em torno de 4 a 5 reais um copo de suco. 2 litros de refrigerante custa 3. É verdade. E é bom, né? Ela me olhou com uma cara como... Por que vocês sempre são contra as coisas boas? Não é contra as coisas boas. Eu acho que a gente tem que descobrir que tem coisas boas do outro lado, né? O problema das coisas boas do outro lado... O que tem melhor do que uma pizza? Olha, uma saladinha bem caprichada, uma carninha... A gente come mal, pizza é muito boa, mas aí você não precisa colocar 4 queijos, calabresa, pepperoni, tudo numa pizza só, né? Você pode...
Acho que você sabe qual é o meu sabor, sabe? Chega na pizzaria e já sabe, 4 queijos com pepperoni e 4 queijos E com outro, você não precisa comer o rodízio. Se você comer uma fatia, Mas com o uma rodízio saladinha, bom do não rodízio precisa. é você guardar um pedacinho para um doce depois. Tem que ser um doce com fruta, pelo menos. É complicado. Aí tem gente que pede aquela pizza com tomate seco com rúcula, que vem bastante mato em cima, mas o queijo está tudo Tá tudo escondidinho embaixo, né? Doutora, para encerrar, eu queria que a senhora desse uma dica aí. Nesse momento, nós estamos entrando num momento de muito frio, muita gente como eu hoje, estou bastante resfriado. A alimentação pode ajudar, é verdade que se tomar bastante suco de laranja melhora, ou isso não chega a dar uma diferença no nosso organismo? Dá sim. As frutas ricas em vitamina C, as frutas cítricas, a acerola, a laranja é bem calórica, então preferir a acerola, que tem mais vitamina C, menos caloria, é interessante. Os caldos com legumes, com folhas, são interessantes porque tem uma quantidade de vitamina boa. Preferir, então, sopas mais leves, sem creme de leite, sem bacon, sem calabresa, mais folhas, pães. Essa época do ano a gente acaba consumindo mais porque a gente precisa mais do carboidrato. Então, pães integrais, de preferência 100% integral, são opções bem interessantes. Tem uns pães que eu gosto muito, uns pães com grãos, né? São ótimos, são excelentes. Eles não aumentam muito a glicemia, eles dão uma sensação de saciedade por mais tempo, ajudam o intestino, tem mais minerais. É uma opção Para quem excelente. quiser conversar com a doutora Vivian, qual é o endereço? Pode ser pelo meu blog, www.doutoraviviancampos.blogspot.com. E tem consultório? Tem consultório, fica na Rua Araquari, 293, no América. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Viviane, que veio aqui conversar com a gente sobre nutrologia e também a medicina ortomolecular. Conversando com ela assim, a gente vê como a gente se alimenta mal, errado. Mas dá para melhorar. E que tem que melhorar. Dá para melhorar. Tem muita opção hoje em dia. E eu tenho certeza que uma consulta, uma conversa, a gente vai pelo menos tendo uma conscientização, né? Sim. A melhora tem que começar da cabeça, né? Tem que querer. Tem que querer para depois chegar no estômago. Né? Gente, a gente continua com o nosso programa, logo depois do intervalo, a Zilnete e o Claudinei. Vem com mais informações, só um instante. Esta semana, o deputado Kennedy Nunes protocolou na Assembleia Legislativa 2 indicações. Uma delas ao presidente da Celesc, solicitando a substituição de aproximadamente 150 lâmpadas da rodovia 301, na Serra Dona Francisca, em Joinville. Já para o município de Paulo Lopes, Kennedy protocolou uma indicação ao governador e ao secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando uma viatura e aumento do efetivo policial na cidade. É importante saber, indicação é um documento aprovado pelo plenário com a finalidade de sugerir a outro órgão providências. No caso, Kennedy pede providências à Celesc e ao governo do estado. No site www.canunes.com.br você pode ler notícias, assistir a vídeos postados pelo próprio deputado e fazer sugestões. O deputado tem um diálogo aberto também com seus seguidores no Twitter. Uma ótima maneira de acompanhar o dia a dia de Kennedy. Acesse twitter.com/deputado Kennedy e participe. A Assembleia também dispõe de canais para você acompanhar as sessões do plenário através de seu site, da TVA e da Rádio Alesc Digital. Manter-se informado é dever de todo cidadão. Dedos de Davi apresenta Assunto Jovem. Gostaria que você adquirisse o livro Assunto Jovem, porém que pais e avós também devem ler.
Nele está contido bases de fundamentos sobre a família, a base da sociedade. Assunto Jovem. A juventude, os modismos, a liberdade, piercing, internet, tatuagem. Assunto Jovem, um livro diferente e envolvente. A família, o comportamento, a decisão, uma leitura agradável, o ritmo da vida. Assunto Jovem, para ler e viver. Eu gosto que você leia, porque você vai ter nele fundamentos com base bíblicas para o seu crescimento familiar e espiritual. Já à venda. Eu sou prova deste milagre, minha família também. Agora você poderá adquirir o novo DVD do grupo musical Dedos de Davi. As músicas mais exclusivas em um só DVD. Dedos de Davi nas igrejas, ao vivo, com toque de harpas. Ligue já para garantir o seu exemplar. 47 3436 3336. 47 3436 3336. Dedos de Davi, uma família a serviço do Evangelho.